O mundo assistia, incrédulo. A guerra, antes distante, como um pesadelo que não se concretiza, se tornava a mais pura e cruel realidade. Bombas explodiam, cidades inteiras ruíam, transformando-se em pó. A poeira cobria os escombros, um manto cinzento sufocando qualquer fagulha de esperança. A Segunda Guerra Mundial, a maldita guerra, começava, deixando suas marcas profundas na alma da humanidade. Era um prenúncio de sofrimento, uma dança macabra de destruição em uma escala jamais vista, algo inimaginável. As chamas da guerra, famintas e implacáveis, consumiam nações inteiras, deixando cicatrizes que nem o tempo seria capaz de apagar, feridas abertas na história. Famílias, antes unidas, eram dilaceradas, separadas pela força bruta da guerra. A saudade se tornava uma companheira constante, presente em cada carta não enviada, em cada rosto ausente. A incerteza do amanhã, um fardo pesado demais para se carregar, esmagava a alma humana. O mundo, antes vibrante, cheio de vida, de cores e de sonhos, mergulhava em um pesadelo profundo e tenebroso. Soldados, jovens e cheios de vida, marchavam para o desconhecido, a promessa de um futuro incerto pairando sobre seus ombros, como um urubu à espera da carniça. O medo, um fantasma silencioso e cruel, assolava os corações de milhões. A guerra, essa praga terrível, não poupava ninguém. Civis, inocentes, trabalhadores, mães, crianças, todos se tornavam vítimas da fúria insana que assolava o planeta. A fome e a doença, como abutres famintos, se espalhavam como epidemias, ceifando vidas com a mesma crueldade dos combates. A esperança, outrora um farol a guiar a humanidade em meio à tormenta, parecia se apagar a cada novo amanhecer, cada vez mais fraca, como a chama de uma vela prestes a se extinguir. O mundo, antes um mosaico de culturas, de sonhos, de diferentes povos, se transformava em um campo de batalha, um palco de horrores. A guerra, meus amigos, nunca surge do nada. Ela não é um raio em céu azul. É o fruto amargo da intolerância, da ganância e da sede insaciável de poder. Após a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, humilhada, ferida em seu orgulho e economicamente devastada, buscava desesperadamente por um líder que prometesse restaurar sua antiga glória, que trouxesse de volta o sol que parecia não mais brilhar sobre eles. Era um terreno fértil, propício para o surgimento de ideologias extremistas, como o nazismo, que se alimentava da dor e da revolta. Adolf Hitler, com seu discurso inflamado e promessas vazias, como um vendedor de ilusões, conquistou o apoio das massas desesperadas. O Tratado de Versalhes, humilhante para a Alemanha, impunha pesadas restrições ao país, limitando seu exército e impondo pesadas indenizações de guerra. A crise econômica global, como um vendaval, agravou a situação, gerando desemprego e miséria, espalhando a fome e o desespero. A democracia, frágil e desacreditada, como uma árvore com raízes podres, não conseguia conter a ascensão do nazismo, que se erguia como uma sombra sobre a Alemanha. O ódio, semeado em solo fértil, cultivado pela propaganda e pela manipulação, germinou com força total. A propaganda nazista, eficiente e implacável, manipulava a opinião pública como massa de pão, moldando mentes e corações. A intolerância racial, um dos pilares do nazismo, um câncer que corroía a sociedade, culpava minorias, especialmente os judeus, pelos problemas da Alemanha, transformando-os em bodes expiatórios. O antissemitismo, enraizado na sociedade europeia há séculos, um fantasma que nunca fora exorcizado, ganhava contornos perigosos, concretos. A violência contra judeus aumentava a cada dia, tornando-se cada vez mais comum, mais banalizada. Surgia, então, a solução final, um plano macabro, concebido em mentes doentias, de extermínio em massa,
uma mancha que jamais seria apagada da história. A Liga das Nações, criada com a promessa de evitar novos conflitos, de ser a guardiã da paz, se mostrava impotente, frágil como um castelo de cartas diante da escalada da violência. A política de apaziguamento, adotada pelas potências ocidentais, na esperança de saciar a fome do lobo, apenas encorajava Hitler em suas ambições expansionistas, dando-lhe tempo e espaço para crescer. A invasão da Polônia, em 1º de setembro de 1939, marcou o início da Segunda Guerra Mundial, o abrir das portas do inferno. E a guerra, como um incêndio em um campo seco, se espalhava com uma velocidade assustadora. A Alemanha, com seu exército poderoso, moderno, uma máquina de guerra, conquistava territórios com rapidez assustadora. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago, tática de guerra alemã baseada em ataques rápidos e surpresa, desmoralizava os inimigos, semeando o caos e o pânico. A França, outrora considerada invencível, dona de um exército lendário, caía em apenas 6 semanas, humilhada e derrotada. A Europa, em choque, atônita diante da fúria da besta, se preparava para um longo e sangrento conflito. No Pacífico, o Japão, aliado da Alemanha, movido por um nacionalismo fanático, buscava expandir seu império, estendendo suas garras sobre a Ásia. O ataque surpresa a Pearl Harbor, base naval americana no Havaí, em 7 de dezembro de 1941, um ataque covarde que pegou o mundo de surpresa, marcou a entrada dos Estados Unidos na guerra. A guerra, até então um conflito distante para os americanos, um problema europeu, se tornava global. A Batalha de Midway, em junho de 1942, uma batalha épica, marcou um ponto de virada na Guerra do Pacífico. A vitória americana, decisiva, freou o avanço japonês, quebrando a aura de invencibilidade que o cercava. No norte da África, sob um sol escaldante, as tropas britânicas, lideradas pelo general Montgomery, enfrentavam o Afrika Korps, comandado pelo lendário Rommel, a raposa do deserto, um gênio militar. A Batalha de Stalingrado, na União Soviética, um confronto brutal, uma luta titânica, foi um dos momentos mais sangrentos da guerra. O Exército Vermelho, liderado pelo Marechal Zhukov, resistiu bravamente à invasão alemã, defendendo cada palmo de terra com sangue e suor. A derrota alemã em Stalingrado, um golpe terrível para o moral nazista, marcou o início da derrocada nazista na frente oriental, o começo do fim. A Segunda Guerra Mundial, meus amigos, foi um conflito global, uma tragédia que se abateu sobre o mundo, envolvendo as grandes potências da época. De um lado, o Eixo, liderado pela Alemanha nazista, Itália fascista e Japão imperialista, unidos por laços de ódio e ambição. Do outro lado, os aliados, liderados por Estados Unidos, Reino Unido e União Soviética, lutando para deter a maré de trevas que ameaçava submergir o mundo. Era um choque de ideologias, uma batalha entre a democracia e a tirania, entre a liberdade e a opressão, entre a luz e as trevas. O dia D, 6 de junho de 1944, uma data que jamais será esquecida, marcou o início da libertação da Europa Ocidental. As tropas aliadas, desembarcando na Normandia, França, enfrentaram forte resistência alemã, uma luta feroz em cada praia, em cada trincheira. A Batalha da Normandia, um dos momentos mais dramáticos da guerra, um verdadeiro inferno na terra, durou semanas e resultou em milhares de baixas, um preço alto pela liberdade. No Pacífico, os Estados Unidos, ilha por ilha, avançavam em direção ao Japão, conquistando ilhas estratégicas. As batalhas de Iwo Jima e Okinawa, palco de combates ferozes, foram particularmente sangrentas, demonstrando a ferocidade da resistência japonesa, dispostos a lutar até a morte. Os Estados Unidos, para evitar uma invasão terrestre ao Japão, que resultaria em milhões de baixas, uma decisão difícil,
tomada com o peso de milhares de vidas, optaram por usar uma nova arma, uma arma terrível, capaz de um poder de destruição inimaginável, a bomba atômica. Se você quer aprender mais sobre os eventos históricos e tecnologias que mudaram o mundo, inscreva-se no canal História e Tecnologia. Deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam entender a história de uma maneira nova.